questões sobre a Bata é gigantesco, é muita coisa. Eu até comentei com a Sônia que talvez se houvesse algum interesse, de repente se poderia até fazer uma série de palestras que levaria 10 dias, de tanta coisa que tem em todos os âmbitos sociais possíveis. Eu trouxe especificamente para os senhores, hoje em dia se fala muito de migração. Hoje em dia se fala muito dos problemas dos migrantes, problema, né, de fome, problema de saúde, uma série de coisas, pessoal que está deslocado de seus lugares. E Jean Bata já se preocupava com isso em 1951. Evidentemente que 1951 era o quê? Era um determinado tempo depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, onde houve enormes deslocamentos de pessoas, primeiro por força do terror nazista, e depois por força do terror comunista no leste europeu. E eu tenho, inclusive, o professor se interessou, os estudos sobre migração de Jean Bata, que foram feitos em 1951, inclusive em Batatuba, estado de São Paulo, Brasil. Alguns dos temas que, evidentemente, eu não vou discorrer sobre eles, eu vou falar de uma forma bastante geral, que estão aqui são extremamente atuais. Como, por exemplo, desempregados e deslocados, ele diz, na Europa. Hoje nós podemos dizer no mundo. O que são os capitalistas e o que é o capitalismo? A visão de capitalismo e de capitalista dele, ou seja, não dele, mas da Bata. O que significava o capitalismo e o capitalista? Que é uma versão completamente diferente do que é difundida entre nós hoje em dia. O custo da migração. Quem devia colonizar? O modo de organizar a migração. Investimentos necessários para um núcleo de 10 mil habitantes. Formação da nova riqueza. Apoio das autoridades internacionais. Apoio do governo nacional imigrador. Apoio dos governos dos imigrantes. Esses são apenas alguns dos tópicos, estando contempladas taxas, impostos e muito mais, dentro desse estudo. É evidente que foi um trabalho feito em 1951, para que nós pudéssemos passá-lo para hoje em dia, evidentemente ele teria que ser revisto, até pela própria terminologia. Eu gostaria de passar para vocês algumas coisas sobre essa questão da imigração, que é absolutamente tudo calcado em cima de todos esses princípios explicados pela minha querida tia aqui, sobre o sistema Bata. É absolutamente a continuação desse trabalho. O que os senhores viram lá fora, em termos de exposição, vocês viram Slim. Slim foi este ano, foram 120 anos do nascimento de Jan Antonin Batia, que Slim resolveu comemorar. E isso para nós, para os filhos, e principalmente para os netos e bisnetos dele, foi maravilhoso. Porque Jean Bata foi... Deixa eu só voltar um pouquinho. Eu nasci em 1948. Eu nasci um ano depois de Jean Bata ter sido condenado a 15 anos de trabalhos forçados, de ter sido considerado criminoso pelo regime comunista tchecoslovaco e com a pena de perder absolutamente, ter confiscados todos os seus bens. Slim todinha foi confiscada, todas as empresas da Tchecoslováquia foram confiscadas, tudo. E o meu trabalho, na verdade, minhas tias e minha mãe, hoje elas são falecidas, isso passou para mim. A minha luta hoje é para que se consiga justiça para Jean Bata, ou seja, para que a República Tcheca reconheça efetivamente quem esse homem foi. Porque para que pudessem se apropriar de todo o patrimônio dele, diziam que ele era nazista. Coisa que ele nunca fez, exatamente o contrário. Ele financiou 880 células de resistência na Eslováquia durante a Segunda Guerra Mundial, contra os nazistas. Todas as provas que estavam no processo nunca foram consideradas agora em 2007, quando ele foi finalmente reabilitado. Mas aí sobra uma conta gigantesca. E dessa conta faz parte o quê? Que a Tchecoslováquia, hoje a República Tcheca, tenha conhecimento de quem foi ele. Hoje eles sabem quem foi Tomáš Bata. Tomáš Bata foi fantástico, ele era
foi o fundador e foi o criador da nossa educação. Mas Jambata continuou o trabalho dele, e isso nunca foi falado. Então, o meu trabalho e a minha luta aqui e lá é essa. E eu fico muito feliz que esse pessoal maravilhoso aqui de Batuba resolveu começar a, vamos dizer, se mexer com referência a isso. Mas antes, eu tenho que prestar os meus préstimos, dar os meus préstimos de agradecimentos ao Consulado Geral da República Tcheca aqui em São Paulo, que começou desde 2003 o trabalho junto ao país para conscientizar sobre quem foi Jambata, financiando as nossas associações, como a Oficina Cultural Tchecoslovaca do Brasil e o Centro de Memória Indritrata em Batayporã, com projetos como exposição, como custeio de professores, custeio de material de ensino, uma série de coisas que eles fizeram, inclusive agora, o último milagre, vamos dizer, que aconteceu foi a reforma de um dos pavilhões da escola em Batayporã, da escola Jean Antonin Bata, que através do consulado tcheco nós conseguimos, foi conseguido esse financiamento. E eu quero de público agradecer a cônsul, a senhora Pavla Havnikova, que está aqui. Então, é um conjunto todo, de repente começou a acontecer um movimento no sentido de se trazer à tona a verdade, porque para nós só interessa mesmo é a verdade, né? Com referência, o meu trabalho lá na República Tcheca, da minha família, quando nós estivemos agora nos 120 anos de nascimento de Jan Bakia, foi justamente mostrar para eles, revelar para eles o que foi feito no Brasil. O que Jan Bakia fez no Brasil, com tudo aquilo que ele aprendeu com o tio Tomás. Na verdade, Jambata tinha 8 anos quando ficou órfão. E quem foi, na verdade, o pai dele, com 8 anos de idade, foi o tio Tomás, né? E ele educou todos os irmãos, ele tomou sob a sua guarda todos os irmãos e, dessa forma, indicando para eles o caminho, todo mundo lá para a fábrica, a escola e aquela coisa toda. E escolheu Jan, que seria, de repente, o continuador dele, né? De fato, em 1932, quando ele faleceu, um desastre aéreo que muita gente ainda hoje, alguns velhinhos lá na República Tcheca, que eram crianças na época, lembram com muita tristeza. Engraçado o impacto, né? E ele morreu num acidente de avião, pertinho lá de Zlin, em Otrokovice, e quando foi aberto o cofre, foi encontrado o testamento que ele tinha feito. Fez o testamento efetivo e o testamento moral. E por esse testamento ele vendeu para Jan Antonin Bakia todas as empresas, por X, que deviam ser pagos para o filho. Então, efetivamente foi tudo feito. Tanto é que essa foi a razão porque Jan Bakia se tornou o continuador de Tomás Bakia. Porque ele comprou as empresas por vontade de Tomás Bakia. E a partir de 1932 começou então o desenvolvimento, a continuação do projeto e do plano de tio Tomás, que redundou nisso tudo que a tia Maria acabou de falar, né? Sobre os anos conforme foram até a Segunda Guerra Mundial. Em 1938, Jan Bakia comprou uma enorme extensão de terras no Brasil, 300 mil hectares. Qual era a intenção? A intenção era, evidentemente, na expansão dos negócios, porque em 1938 a gente não estava na guerra ainda, né? Então havia ainda aquela esperança de que, puxa, vai dar tudo certo. E ele comprou essa porque ele queria montar núcleos colonizadores e fazendas que produziriam o couro que iria para Zlin. Essa era a ideia inicial. Aí chegou a Segunda Guerra Mundial, que foi um caos, e Jan teve que ir embora de Zlin. Essa história a tia Maria conhece muito melhor do que eu. Mas antes disso, em 1937, ele tinha estado na Alemanha e com a filha, minha mãe, né, e a minha avó, numa determinada cidade, descendo do hotel. Desculpe que o meu tema é também falar sobre memórias de família, então eu estou aproveitando para falar um pouquinho de tudo.
Na rua havia uma grande turbulência, era um grupo de Hitlerjugend que cercou um velhinho judeu e mataram ele de pancada. Meu avô ficou tão chocado com aquilo que ele não queria nunca mais nem pisar na Alemanha. Ele saiu de lá, mas do jeito que eles chegaram, ele foi embora para Zlín, chegou em Zlín, juntou seus diretores, o pai da senhora Marie, Hugo Wawrecka e outros Tipera, né, que eram os outros diretores, juntou esse pessoal todo e falou: pessoal, aqui é o seguinte, eu presenciei esse horror agora, né, ontem, anteontem, sei lá, e nós vamos montar uma empresa de importação e de exportação com o nome de Kotva. Kotva significa âncora em tcheco. Kotva vai ser, e eu quero que vocês me tragam todos os meus colaboradores judeus aqui de Zlín, mas todos aqui da República, todos eu quero. Desde os que estão vamos dizer, numa posição de diretoria até o faxineiro, eu quero todo mundo. E dessa forma, aí foram chamando, né? O pessoal foi vindo, aquela coisa, qual era a ideia? Botar eles para fora da Tchecoslováquia. Porque ele já estava vendo que aquela coisa não ia dar certo, estava muito feio o negócio, né? Como efetivamente depois se mostrou, né? Aquele horror, aquele holocausto todo. Então, isso eu tenho dos livros que ele escreveu, das memórias dele, onde ele pessoalmente escreve isso. Desse grupo, eram 400 famílias desses colaboradores que foram postos para fora da Tchecoslováquia, que durante 6 meses, esses 400, acho que era um pouquinho mais até, não quero errar, mas eu acho que eram 400, pais de família, aquela coisa toda, foram treinados durante 6 meses, idioma, na sua profissão, na sua especialidade, para ir para fora e para trabalhar na vaca fora, que já havia empresas que estavam sendo criadas fora da Tchecoslováquia. E assim ele salvou a vida de por volta 2.000 pessoas. Quando eu estive nos Estados Unidos, na República Tcheca, em 2015, eu ganhei um prêmio da República, do Ministério de Relações Exteriores e de Educação, que agradecia o esforço que estava sendo feito pela divulgação da cultura tcheca no Brasil. Eu fui uma dessas pessoas agraciadas. E junto comigo havia uma senhora que morava nos Estados Unidos, que falou: meu Deus, você é neta de Jan Bakker? Eu falei: eu sou a neta mais velha dele. Puxa, muito prazer, eu sou fulana de tal, papapá, papapá. Meu Deus do céu, você sabe que seu avô tentou salvar a minha família. Ele tentou salvar, tanto é que quando nós não acreditávamos que pudesse acontecer o que aconteceu, tanto é que em Zlín havia um escritório, que era uma espécie de consulado, eu não entendo muito bem dessas coisas diplomáticas, mas era um escritório do governo tcheco que emitia passaportes e vistos de saída. Na fábrica de Zlín, aqui a Maria Café, ela sabe, né? E então muita gente vinha para Zlín para quando começava a ir até Praga, né? Então dava para fazer lá. E essa senhora ela me contou essa história. E ela me disse o seguinte, ela falou: Dolores, olha, quando a minha família finalmente descobriu que a coisa estava preta mesmo, não deu mais tempo. Quando eles chegaram para pedir o passaporte, os alemães já estavam lá dentro, já arrebentaram com tudo, enfim. Ela foi a única sobrevivente da família dela. E foi uma coisa tão gratificante para mim, que na República Tcheca, em 2015, essa senhora veio falar comigo e me dizer: puxa vida, o seu avô fez isso, aquilo outro, né? Então é uma coisa espetacular, que é o que a Bata significa. Porque para a Bata o que significa é um homem. O que vem depois é o sustento, mas o homem é importante. Quando perguntaram para o meu avô mais ou menos uma pergunta parecida, como fizeram para o tio Tomás, então, doutor Bata, o senhor constrói impérios, né? Ele falou: não, eu construo homens. Então nós temos exemplos aqui no Brasil de pessoas, de Bakelzi,
que vieram aqui para o Brasil junto com essa Jednotka. Jednotka significa unidade. Com a unidade de Slim, que veio em 1938 para cá para o Brasil, com essa missão de colonização. E até os 87 anos ele era consultor de grandes empresas brasileiras em Minas Gerais. Ele é falecido já, né?